Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não importa o momento, o período em que estamos juntos aprendendo e conhecendo um pouco mais de Deus. Estamos na nossa última lição, utilizando a revista Embarque nessa Viagem, conhecendo a Bíblia, a nossa última lição no dia de hoje. Vamos lá então? A Bíblia é um livro e ela é um livro que ela contém vários outros livros. A Bíblia é dividida em duas partes. Nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele tem 39 livros, que são esses daqui. Uma dica: 3 vezes 9, 27, muito bem. Portanto, o Novo Testamento tem 27 livros. 39 mais 27, no total, a nossa Bíblia, a nossa biblioteca, ela tem 66 livros. Muito bem, é isso aí mesmo. A Bíblia, ela foi escrita por homens comuns que Deus usou, homens simples, mas homens inspirados por Deus para escreverem a sua palavra. E ela foi escrita há muito tempo atrás. A Bíblia, ela é dividida em algumas partes que nós vamos aprender juntos. No Velho Testamento, nós temos os livros da lei, ou também conhecido como Pentateuco. Depois nós temos os históricos, depois nós temos os poéticos e depois nós temos os proféticos, que nós chamamos de profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores como Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, porque são livros que contêm a história maior desse profeta, e depois os profetas menores, né, de Oséias até Malaquias, que são as histórias menores. Vamos então ver, por exemplo, se a gente quiser aprender um pouco sobre os livros históricos, sobre Josué. Precisamos ler o livro de Josué. Em Josué, conta a história que Josué era um grande líder e ele substituiu Moisés para introduzir, para levar o povo na terra prometida. Onde que você vai ver essa história? Você vai ver no livro de Josué. Lá nos livros históricos também, nós temos o livro de Juízes. A Bíblia fala que os juízes eram aqueles que dirigiam a nação de Israel. Nós vamos ter vários juízes. Alguns exemplos então, nós temos aqui Débora, nós temos aqui Sansão, nós temos aqui Gedeão. Você também pode conhecer a palavra de Deus através desses juízes que se encontra no livro histórico de Juízes. Olha só, nós temos aqui também o rei Davi. A Bíblia fala que Davi era um rei segundo o coração de Deus, né? Um homem segundo o coração de Deus. Lembra de Davi? Davi foi aquele também que matou quem? Isso mesmo, o gigante Golias. Essa história sobre o rei Davi você encontra nos livros históricos também. Depois nós temos um outro rei também que a Bíblia fala, né? Salomão, o rei Salomão, o rei mais sábio, e foi o rei que construiu o templo. Olha o templo aqui, o templo em Jerusalém. Então, algumas dessas histórias você vai encontrar na biblioteca, que é a palavra de Deus, nos nossos livros históricos que a tia mostrou aqui. Depois nós vamos ter os livros poéticos, que são aqueles livros conhecidos como poesia. E nós temos um desses livros aqui, que é o livro de Salmos, né?
A tia foi para frente para pegar a Bíblia. É o livro de Salmos. Geralmente, quando você abre a Bíblia no meio, já sai no livro de Salmos, né? Então, esses são os nossos livros poéticos. Depois eu já falei da questão dos profetas maiores, menores. Você quer conhecer a história dos 10 mandamentos? Como Deus deu a Moisés os 10 mandamentos? Leia o livro de Êxodo, né? Você quer conhecer a história sobre Daniel na cova dos leões? O que que aconteceu? Leia o livro de Daniel, né? Leia o livro de Daniel. Assim, cada livro da palavra de Deus, ele nos conta uma história preciosa, uma história que enche o nosso coração de coragem, de alegria, que traz vigor à nossa alma, ao nosso interior. Depois nós vamos lá para o Novo Testamento, que a tia falou, que são os 27 livros. Nós temos então os 4 evangelhos, que o evangelho nada mais é do que as boas notícias, as boas novas a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois nós temos aqui o histórico novamente, que é Atos. Atos, vocês lembram que conta a história de Atos? Saulo, Saulo, por que me persegue? Conta sobre Saulo. Saulo era um perseguidor da igreja, era um perseguidor dos cristãos. E depois ele teve um encontro pessoal com Jesus. E através desse encontro mudou a vida dele e ele passou a ser um missionário de Jesus. Então, o livro de Atos nos conta sobre a primeira, a segunda, a terceira viagem missionária de Saulo, né? Nós encontramos nesse livro que a tia falou que é histórico, né?